Muito bem! Depois de vários vídeos aqui no canal versando sobre processos revolucionários na história da humanidade, chegaram até mim algumas perguntas sobre, afinal, o que seria uma revolução. Antes que eu responda essa pergunta, peço que aqueles que ainda não se inscreveram aqui no canal, inscrevam-se, deem o seu joinha no vídeo, deixem seus comentários logo aqui abaixo e não se esqueçam de clicar no sininho para garantir que você vai receber o aviso sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Podemos começar a definição do que seja revolução por um conceito bem simples, mas que apesar de simples, se encaixa em todos os processos revolucionários conhecidos da história da humanidade. Revolução é, portanto, um processo que visa substituir ou destruir a condição anterior pelos valores revolucionários. Aqui, por condição anterior, entendemos que há estabelecido ou em estabelecimento um conjunto de valores ético-morais, condições político-partidárias, ideologias, posturas econômicas que a revolução pretende substituir pelos seus próprios valores dito revolucionários. Por exemplo, a Revolução de 30 que conduziu Vargas ao poder. O Brasil vivia uma condição anterior, agrário-exportadora, majoritariamente dependente do controle político e econômico de dois estados, São Paulo e Minas Gerais, que formavam a chamada República do Café com Leite. Vargas, a partir da Revolução de 30, no período chamado Era Vargas, substitui esse controle político do café com leite, por exemplo, pelos tribunais eleitorais, criando o voto secreto, cria a cidadania feminina, as leis trabalhistas, enfim, uma condição revolucionária de substituição da condição anterior. Outro exemplo que podemos dar é a própria Revolução de 1964, que você encontra num vídeo aqui mesmo no canal. Havia uma condição anterior ao processo revolucionário de 64, chamado golpe do regime civil-militar de 1964, que colocava o marxismo em ascensão no Brasil. Sim, havia um rumo determinado para o Brasil pela linha marxista. A Revolução 64 impede que essa condição em estabelecimento se concretize. E, ironicamente, dentro desse processo revolucionário dos 21 anos do regime civil-militar, que visavam essencialmente combater esse risco marxista, dentro dele surge nas universidades brasileiras um outro processo revolucionário também de orientação marxista, a chamada Revolução Cultural Marxista ou simplesmente Revolução Gramsciana, em homenagem ao seu criador, Antônio Gramsci, marxista Antônio Gramsci. Aliás, a este respeito especificamente sobre essa revolução cultural marxista, nós nos conduzimos a outra definição, uma outra revolução, a chamada revolução progressista, embora alguns costumem chamar a revolução progressista de uma revolução comunista. A revolução progressista pretende substituir os valores especialmente ético-morais pré-existentes por um valor progressista, que tem sim um cunho, uma origem, uma raiz, um pezinho no marxismo. A esse respeito específico dessa revolução progressista, um autor brasileiro, talvez um dos maiores pensadores brasileiros, Plínio Corrêa de Oliveira, em seu livro Revolução e Contra-Revolução, afirma que, na verdade, todos esses processos revolucionários que nós entendemos como sendo separados, como por exemplo a Reforma Protestante ou então a Revolução Francesa, a própria revolução do ateísmo e, claro, as revoluções de cunho marxistas, para Plínio Corrêa de Oliveira, todos eles estão num pacote só. Uma única revolução que tem como causas originais o que Plínio Corrêa chamou de sensualidade e orgulho. Repetindo, para Plínio Corrêa de Oliveira, todas essas revoluções que ele colocou num único pacote, chamando simplesmente de revolução, aqui que vão desde a Reforma Protestante até as revoluções marxistas, teriam como causas a sensualidade e o orgulho. Vamos explicar um pouquinho mais essas causas do processo revolucionário, segundo o grande pensador Plínio Corrêa de Oliveira. A sensualidade como causa geradora de processos revolucionários leva o indivíduo, o dito revolucionário, a entender que há uma liberdade total no processo revolucionário. Ou seja, qualquer coisa que fique entre meu desejo e a sua realização é algo injusto. Nada deve refrear os meus desejos. Nada deve ficar entre mim e a realização dos meus desejos. Qualquer tentativa de controlar ou referenciar comportamentos ou ações sociais é, portanto, injusta e o processo revolucionário deve destruir. Nobre revolucionário jovem,
é justamente o controle dos nossos comportamentos, a regulação das nossas ações em sociedade que nos permitiram chegar até aqui. Veja, pulsões como, por exemplo, de morte são naturais dos seres humanos. Se nós não regularmos essas pulsões ou paixões ou desejos, ficará impossível viver em sociedade. Mas o revolucionário entende que qualquer tentativa de se opor a comportamentos ditos libertários ou progressistas é injusto e a revolução deve destruir. A outra causa de processos revolucionários, ainda segundo Plínio Correia de Oliveira, é o dito orgulho. O orgulho leva ao que Plínio Correia chamou de desejo igualitário. Veja, confunde-se igualdade com equidade. Por exemplo, tivemos recentemente o debate de atletas que são homens genéticos competindo com mulheres genéticas. E claro, esses homens genéticos acabam obtendo resultados muito superiores a. Tente ficar entre o desejo desse indivíduo de competir, desse homem genético de competir com as mulheres, e você vai ver justamente o que significa esse orgulho no processo revolucionário progressista. Esse orgulho, como causa original do processo revolucionário progressista, leva ao ódio a toda e qualquer superioridade, mesmo a biológica. Assim, entendo-se que qualquer tipo de diferenciação biológica ou social é por si mesmo má. Isto é errado, já que temos uma igualdade jurídica, mas claramente somos todos diferentes, inclusive biologicamente. Não, nem toda superioridade, seja biológica ou intelectual, é por si mesmo injusta ou má. Mas o processo revolucionário progressista entende que toda e qualquer diferenciação é em si mesma um mal e injusto e deve ser combatida por uma igualdade total e, claro, utópica e impossível. E para encerrar esse vídeo, fico ainda com Plínio Correia de Oliveira, que afirma que se há um processo revolucionário progressista que ignora, além da própria natureza humana, todos os alicerces sobre os quais se assenta a sociedade ocidental, a cultura ocidental, é preciso que se estabeleça, claro, um processo contra-revolucionário que, cultural e intelectualmente, ilustre, mostre, prove a necessidade da manutenção de determinados valores que são, sim, os alicerces, as fundações sobre as quais uma sociedade civilizada se assenta. Mas contra a revolução é assunto para outro vídeo. Até lá, não esqueça de dar seu joinha no canal e deixar aí seus comentários logo abaixo do vídeo. Tchau!